Eu sou Luana Maria Tomás de Oliveira e eu estou no segundo período de Biomedicina. Meu nome é Keren Aguiar da Silva, aluna do segundo período de Biomedicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que a maneira como nossos ancestrais se alimentavam moldou a nossa genética? Hoje, vamos falar sobre o tema a evolução humana na digestão do amido. Essa apresentação é baseada em um artigo científico analisado em aula, vinculado à avaliação formativa 1 da disciplina de Biologia Molecular 1, que analisa as mudanças genéticas associadas a esse processo, principalmente desde o surgimento da agricultura, há cerca de 12 mil anos atrás. Vamos explorar como essas mudanças nos ajudaram a digerir amido de forma mais eficiente e como esse tema está conectado aos conceitos explorados na disciplina, como genomas, haplótipos, marcadores genéticos e epigenéticos, o que detalharemos mais durante a apresentação. Antes da agricultura, a dieta humana era basicamente composta por proteínas e fibras provenientes da caça e coleta. Porém, com a transição para a agricultura, durante o período neolítico, houve uma mudança significativa. Com o ser humano cultivando a terra e consumindo alimentos ricos em carboidratos, como grãos e raízes, o amido se tornou um dos principais componentes da alimentação. Essa mudança alimentar impulsionou adaptações genéticas, principalmente no locus da amilase, tornando o processo digestivo mais eficiente. O amido é um carboidrato complexo, encontrado em alimentos como cereais, raízes e tubérculos, cuja digestão depende de enzimas chamadas alfa-amilases, codificadas por genes específicos, que quebram o amido em moléculas menores. A quantidade dessas enzimas varia entre os indivíduos e está diretamente relacionada ao número de cópias dos genes da amilase. O estudo pesquisado busca entender como esses genes evoluíram ao longo do tempo, utilizando genomas modernos e antigos para traçar a história evolutiva das duplicações genéticas responsáveis por essa característica. Os pesquisadores estudaram dados do projeto HPRC, que fornece uma referência genômica baseada em amostras de indivíduos de diferentes ascendências, o que foi essencial para identificar variações genéticas relacionadas ao locus da amilase. Foram pesquisados 100 haplótipos, que, como vimos em aulas, são combinações específicas de genes herdados de um dos nossos pais. Dentre essas, 28 estruturas específicas foram encontradas no locus da amilase, com diferentes números de cópias dos genes relacionados. Com base em genomas antigos, os pesquisadores identificaram que, há cerca de 12 mil anos, os haplótipos com mais cópias de genes da amilase tornaram-se mais comuns, indicando uma pressão seletiva positiva para indivíduos com maior capacidade de digerir o amido. Essa mudança está associada ao início da agricultura. Além disso, baseado nessas informações, foi possível construir uma árvore evolutiva, que nos ajuda a visualizar que duplicações semelhantes ocorrem em diferentes populações, sugerindo convergência evolutiva devido à dieta rica em amido. Isso confirma uma importante hipótese. A nossa alimentação influenciou diretamente a nossa evolução. A seleção natural favoreceu indivíduos com maior capacidade para a digestão do amido, ou seja, aqueles indivíduos que apresentaram ao longo do tempo mais duplicações dos genes da enzima alfa-amilase, o que era essencial para sobreviver em um mundo onde os carboidratos se tornaram a base da nossa alimentação. Essa pesquisa utilizou diversos conceitos que aprendemos ao longo das aulas da disciplina de Biologia Molecular, como, por exemplo, os genomas. Os genomas são todo o código genético de um organismo, ou seja, toda a informação genética codificada no DNA. Além disso, também foi possível observar a questão dos genes, que são segmentos do genoma que apresentam as informações necessárias para codificar proteínas, como a alfa-amilase.
Já os haplótipos são combinações de genes herdadas de um dos nossos genitores e são encontrados próximos uns dos outros em um cromossomo. Por isso, eles nos ajudam a explicar as variações genéticas entre as pessoas. Já os marcadores genéticos atuam como pequenas etiquetas no DNA e auxiliaram os pesquisadores a rastrear mudanças como duplicações ou deleções de genes ao longo da história e relações evolutivas entre diferentes genomas. Outro ponto de suma importância que foi possível observar ao longo do artigo é a epigenética, que atualmente está numa crescente. A epigenética estuda como fatores ambientais, como a alimentação, podem alterar a expressão dos nossos genes sem mudar a sequência do DNA. Todos esses conceitos foram abordados ao longo das aulas de biologia molecular, e a pesquisa nos dá um exemplo prático e fascinante de como os sistemas estão conectados com a evolução e o nosso dia a dia. Essa pesquisa é de suma importância, pois nos ajuda a entender como a nossa biologia é moldada pelas mudanças culturais e ambientais. A transição para uma dieta rica em amido foi uma grande mudança e um grande marco que afetou a seleção natural e moldou a nossa genética. Além disso, esse estudo reforça a importância da genética na evolução humana. Ele mostra como a ciência pode usar de ferramentas modernas, como a bioinformática, já que através dela foi possível acessar o pangenoma fornecido pelo HPRC para desvendar histórias escondidas no nosso DNA. Para finalizarmos, é importante ressaltar que esse trabalho nos lembra que a genética não é estática. Nosso estilo de vida continua influenciando nossa biologia, mesmo hoje. O que estamos comendo agora pode impactar, por exemplo, as futuras gerações de maneiras que talvez ainda nem entendamos totalmente. Sendo assim, além de conectar conceitos fundamentais da biologia molecular, esse tema nos ajuda a compreender a relação entre genética, a dieta e a evolução humana. Isso reforça a importância de estudos interdisciplinares no entendimento da biologia e da história humana como um todo.